Bom dia, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz do Senhor. Nós vamos dar início à nossa escola agora, e eu gostaria de ler um texto para nos introduzir a essa nova série que nós estamos começando hoje na escola bíblica. Nós demos o título dessa série de Fundamentos Básicos do Cristianismo. Fundamentos básicos do cristianismo. E nós iremos investir um bom tempo aqui falando de conceitos e princípios básicos da fé cristã. Eu gostaria, antes de chamar o nosso irmão Bernard, a utilizar um texto para a nossa introdução dessa série. Esse texto está em Hebreus capítulo 5, e eu quero ler com vocês a partir do verso 11. Hebreus 5, a partir do verso 11. Ok? Diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Capítulo 6, verso 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Aqui o autor de Hebreus está exortando aos seus leitores no que diz respeito à maturidade da fé. E ele os exorta dizendo a eles que eles ainda são meninos na fé, embora eles já devessem ser adultos. Em outras palavras, meninos são aqueles que ainda não conhecem de fato quais são os fundamentos da fé que professa. E o adulto é aquele que de fato já compreende e vive à luz desses fundamentos. Então, usando esse texto como base, nós entendemos que nós precisamos não lançar outro fundamento, mas ensinar novamente as coisas básicas que fundamentam a fé cristã contida nas Escrituras. Então, eu deixo já o convite para você, não falte na escola. Uma dica que o pastor Marco já deu aqui, eu também sou favorável a ela. Seria interessante se você um dia trouxesse alguma coisa para você anotar. Isso é fundamental, porque o nosso cérebro aprende muito mais quando a gente anota as coisas. Então, é uma sugestão, não é uma obrigação, ok? Então, eu quero convidar aqui o nosso irmão Bernard, ele vai nos dar o privilégio de começar hoje com esse assunto. Então, meu irmão, que Deus te abençoe, vamos orar juntos. Levante-se comigo, vamos orar, irmãos, por favor. Pai amado, nós queremos agradecer ao Senhor e engrandecer o seu santo nome nesta manhã, porque estamos reunidos aqui mais uma vez, ó Deus, como o Senhor tem nos permitido domingo atrás domingo, ó Deus.
reunidos, ó Pai, para termos uma comunhão na sua presença, para adorarmos ao Senhor juntos, ó Deus, como igreja. Ó Deus, nós estamos aqui reunidos, ó Pai, para a sua glória e somente para a sua glória. Que o Senhor, ó Deus, use, ó Pai, tudo isso que nós vamos falar aqui, Senhor, nessa série, a começar por hoje, ó Deus, que o Senhor possa usar tudo isso para a sua glória e para a edificação da sua igreja. Usa, Senhor, o irmão Bernardo, ó Deus, com ousadia e intrepidez, e conceda a ele, ó Deus, do seu Espírito, para que ele nos dirija conforme a sua palavra, pelo Espírito e somente pelo Espírito. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Bom dia. Graça e paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Bom, já vamos dar início aqui aos nossos conteúdos. É muito importante dizer que os fundamentos básicos da nossa fé, do cristianismo, como o pastor Rony introduziu, eles não mudam, eles são sempre os mesmos. E por causa disso, é necessário que, vez após vez, nós relembremos eles, para que nós estejamos a cada dia mais firmados nestes fundamentos. Então, a partir da aula de hoje, nós iremos rever alguns assuntos que são considerados básicos, simples, mas se nós nos aprofundarmos neles, nós veremos que eles são importantíssimos, eles são essenciais à nossa vida como cristãos, como discípulos de Jesus. E é muito interessante que nós já vimos doutrinas tão importantes, doutrinas tão fundamentais à nossa fé cristã, né? Nós vimos acerca dos atributos de Deus, nós vimos as doutrinas da graça, os 5 pontos do calvinismo. E hoje nós vamos entrar também, né, em assuntos doutrinários que nos ensinam, que nos dão instrução como que nós, discípulos de Jesus, devemos nos comportar neste mundo. E o primeiro que nós vamos apresentar hoje é: o que é o Evangelho? É uma pergunta, né? E talvez, como eu disse, seja uma pergunta simples com uma resposta simples. Mas eu creio que a partir de hoje nós vamos ver que não, né? O Evangelho, apesar de ser possível dar uma resposta simples ao que é o Evangelho, ele é muito mais do que nós imaginamos. E aí eu já peço que os irmãos assim estejam com as Bíblias em mãos. Hoje nós vamos ler muito a Bíblia, porque não tem como falar sobre o Evangelho e não ler a Bíblia. Mas antes de nós entrarmos nos textos bíblicos, né, vou trazer aqui uma breve recapitulação, né, uma breve contextualização da palavra evangelho. Essa palavra, ela vem do grego euangelios, e que significa uma boa notícia, uma boa nova. Então, primeira coisa, evangelho é boa notícia, é uma boa nova. E essa palavra, ela era muito usada, e ela vem ali de um contexto do período da antiguidade, onde os exércitos saíam à guerra, o rei ficava no castelo, ali no seu império, e tinha sempre um mensageiro, que é aquele que trazia as notícias de como que aconteceu a guerra, né? Se ganhou, se perdeu, o que aconteceu. E geralmente esse mensageiro que trazia as notícias de boas novas, notícias de vitória ao reino.
Ele vinha, por isso que nós vamos ler alguns textos que fazem referência a isso, mas pensem nisso, né? Evangelho, boas notícias, um mensageiro que traz boas notícias. Mas aí nós podemos pensar, né? Ok, evangelho, boa notícia. Mas que boa notícia é essa que o evangelho, que a Bíblia nos traz? E além do conteúdo, nós temos que pensar para quem? Porque se há uma notícia, essa notícia possui um conteúdo e possui um público-alvo. Para quem é essa boa notícia? Então, nós vamos ver alguns textos que vão nos trazer essas respostas. Antes de iniciar, né, entrar nos textos, é importante dizer que existe uma primeira vez em que o Evangelho foi anunciado, né, que nós chamamos, em uma linguagem mais técnica, de proto-evangelho, quando o Evangelho foi anunciado ou proclamado pela primeira vez, que é lá em Gênesis 3,15. Né? Nós vamos recapitular o que aconteceu ali no capítulo 3, nos traz a narrativa de Adão e Eva, que foram ali enganados pela serpente e pecaram contra o Senhor. Aí o Senhor se manifestou, trouxe uma maldição sobre a serpente, trouxe as consequências do pecado ao homem e à mulher. E ele disse que viria um descendente da mulher que teria um conflito, um atrito com a descendência da serpente. E que esse descendente da mulher, ele pisaria na cabeça, né, ali da serpente, né, que a serpente feriria o calcanhar dele e ele feriria a cabeça. Então, nós entendemos que a partir daí, o próprio Senhor Deus, ele é aquele que é o mensageiro do Evangelho, de uma boa notícia, de algo que foi destruído, que foi arruinado pelo pecado. Isso seria um dia resgatado, seria um dia restaurado mediante um descendente da mulher. Ok. Vamos abrir, por favor, no livro do profeta Isaías, capítulo 9, nós vamos ler 2 versos. E esses 2 versos, eles têm um link com essa mensagem da proclamação inicial do Evangelho. Isaías, capítulo 9, versos 6 e 7. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Que nesses versos, o Senhor, por meio do profeta Isaías, traz uma boa notícia, traz uma boa nova, de que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. E aí ele vem trazendo algumas características, né, desse menino, que ele será rei, e ele terá o nome de Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, e traz alguns benefícios que esse rei traria, que ele executaria na sua vinda. Aqui, apesar de nós não termos uma menção clara, específica, a uma pessoa, nós entendemos que aqui é uma menção à vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele é esse menino que nasceria
e que seria da descendência de Davi e que cumpriria todas essas promessas, que traria todas essas realidades do reino de Deus. Ainda em Isaías, vamos ler capítulo 42, abram lá por gentileza, Isaías 42. Nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Vejam que aqui nós já temos uma ideia de uma proclamação. Não clamará, nem gritará, nem fará ouvir a sua voz na praça. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Em verdade, promulgará o direito, novamente. Não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito. E as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, formou a terra e tudo quanto produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo, e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirardes da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas. Nesse texto, mais uma vez, nós temos a indicação de uma pessoa específica, de um mensageiro enviado da parte do Senhor, e que ele proclamaria uma boa notícia, que ele traria o evangelho, que ele proclamaria aqui o direito. E isso tanto para o povo aqui nesse último verso é uma referência ao povo de Israel, aos judeus, e luz para os gentios. Então esse mensageiro, ele traria uma boa notícia, o conteúdo dela, e que esse conteúdo seria para um povo. E que povo que era esse? Tanto para os de Israel, quanto para os gentios. Gentios aqui nós consideramos todos aqueles que não fazem parte da nação de Israel. Mais um texto em Isaías 52. A partir do verso 7, Isaías 52, verso 7 diz: Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas. Lembram que eu falei que o contexto onde uma boa notícia ela era trazida ao reino era quando vinha um mensageiro voltando da guerra, e aí o rei, ele via de longe que esse mensageiro vinha e que ele trazia boas notícias. Quando nós lemos, né, os livros de reis, nós vemos muito isso. Vamos seguir aqui. Anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Aqui nós já temos, né, um pouco do conteúdo. Né? Esse mensageiro, ele traria boas novas de salvação, e que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente vem o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultai a uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou o seu povo, remiu a Jerusalém. Vejam aqui o conteúdo dessas boas notícias, do evangelho que seria anunciado, é de consolo ao povo, de remissão, de resgate.
a Jerusalém. O Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações. Era uma notícia que seria proclamada a todas as nações, indistintamente. E todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Ainda outro texto, capítulo 61 de Isaías, vamos ler também. Isaías 61, verso 1, diz: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas, olha aí, as boas novas, boas notícias e evangelho. A quem? Aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos, a pôr liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar a todos os que choram e a pôr sobre os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Esse texto aqui, mais claro que ele, acho que impossível, porque ele nos traz aqui de que o mensageiro seria enviado, ele traria boas novas, boas notícias a quem? Aos quebrantados de coração. Qual seria o conteúdo dessa boa notícia? Proclamação de libertação aos cativos, de liberdade aos algemados. Ele apregoaria, ele proclamaria o ano aceitável do Senhor, mas também o dia da vingança do nosso Deus. Então já vejamos aqui dois lados da mesma moeda do Evangelho. O Evangelho, ele é salvação àqueles que o atendem, àqueles que o recebem, mas ele é também condenação. Ele é proclamação de vingança do Senhor Deus contra aqueles que se mantêm endurecidos e o rejeitam. E é muito interessante, que o restante aqui, nós podemos ver contrastes que são estabelecidos, porque a partir da proclamação do Evangelho, dessa boa notícia, os que choram de Sião, os que estariam em luto, em vez de cinzas, eles receberiam óleo de alegria. Em vez de pranto, veste de louvor. Em vez de espírito angustiado, eles receberiam alegria, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor. Então percebam que o Evangelho, ele possui um poder transformador. O anúncio dessa boa notícia, a proclamação dessa boa nova, ela é capaz de executar uma transformação naqueles que o recebem. Ok, vimos alguns textos aqui no Antigo Testamento. Agora vamos entrar no Novo Testamento. Abram lá, por gentileza, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós vamos ler aqui um trecho um pouco maior, para nós entendermos, no contexto do anúncio do Evangelho, como que ele era aplicado, aquilo que foi proclamado no Antigo Testamento, como que Paulo trouxe isso para o Novo Testamento. Atos, capítulo 13. Vamos ler aí a partir do verso 13. Diz assim: E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge da Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, os chefes da sinagoga mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tende alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a.
Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso. Então nós vemos que a partir daqui Paulo começa a relembrar a história do povo de Israel. Eles eram cativos no Egito, Deus poderosamente os visitou, enviou ali um libertador, que era Moisés, e por meio dele vai trazer ali libertação ao povo de Israel. De onde os tirou com o braço poderoso, suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, disto deu-lhes essa terra por herança, vencidos cerca de 450 anos. Depois disto, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo este tirado, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João primeiro pregado a todo o povo de Israel antes da manifestação dele, batismo de arrependimento. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou eu quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus, a nós nos foi enviada a palavra desta salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas, que se leem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E, embora não achassem nenhuma causa de morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando-o do madeiro, puseram-no em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais são agora suas testemunhas perante o povo. Muita atenção nesse verso. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também diz em outro salmo: não permitirá que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus adormeceu, foi para junto de seus pais e viu corrupção. Porém, aquele a quem Deus ressuscitou não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Vejam que maravilha, né? Eu acho essa exposição de Paulo aqui tão maravilhosa porque ele pega o Antigo Testamento, ele relembra toda a história do povo de Israel e contextualiza essa história diante dos acontecimentos na vida, na pessoa de Jesus Cristo. E tudo isso que ele disse aqui, ele disse como anúncio de uma boa notícia, como proclamação de uma boa nova, do Evangelho. Por isso que ele diz: nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. O que Paulo
e os demais irmãos com ele estavam anunciando, não era nenhuma novidade. Ele estava, na verdade, ali desnudando aos olhos, aos entendimentos do povo que o ouvia, o cumprimento das promessas, das alianças que foram feitas anteriormente com os ancestrais. E ele diz, como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Então, nós entendemos que o anúncio do Evangelho, ele está estreitamente ligado à pessoa e à obra de Jesus Cristo. Não existe anúncio do Evangelho, não existe pregação do Evangelho sem que se fale da pessoa e da obra de Jesus Cristo. Ele anuncia a vinda do reino de Deus na pessoa do Filho. Foi o que nós vimos nos trechos que nós lemos lá no livro do profeta Isaías. A boa notícia de transformação, de renovação, de resgate, ela seria cumprida mediante um descendente, conforme vimos em Gênesis 3,15. Um descendente que viria da descendência de Davi. E esse cumprimento, conforme Paulo mesmo nos diz aqui em Atos 13, ele se encontrou na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Agora vamos para os evangelhos. O que os evangelhos dizem a respeito do evangelho? Abram lá no evangelho de Marcos, capítulo 1, vamos ler versos 14 e 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, 14 e 15. Diz assim, depois de João ter sido preso, foi Jesus para Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Então vejam que Jesus é esse mensageiro que traz o anúncio, que traz a proclamação da boa nova, do evangelho de Deus. E junto com essa proclamação do evangelho, ele chamava o povo ao arrependimento. É uma palavra muito importante também. Vamos agora a Mateus, capítulo 4, verso 23. Mateus, capítulo 4, verso 23. Percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino de Deus e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Mais uma vez, temos aqui a confirmação de Jesus como sendo o anunciador, o pregador, o proclamador do evangelho do reino. E junto com o anúncio desse evangelho, ele trazia também os efeitos, os benefícios que esse evangelho acarreta na vida das pessoas. Conforme nós vimos anteriormente em Isaías, Jesus, enquanto ele pregava, enquanto ele proclamava o evangelho, ele manifestava os benefícios, os sinais do evangelho do reino. Então nós podemos entender que as curas, os milagres, tudo que Jesus fez em vida, em relação a essas manifestações, apontavam para aquilo que um dia todo aquele que recebesse o evangelho desfrutaria ou desfrutará no reino eterno da glória de Deus. É como se ele dissesse, olha, no meu reino eterno não vai ter mais doença, não vai ter mais enfermidade, não vai ter mais sofrimentos. Vamos agora ver o que o apóstolo Paulo nos diz a respeito do evangelho. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, verso 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Eu acho maravilhosa essa definição que Paulo traz a respeito do Evangelho. Ele fala, olha, o Evangelho, ele é o poder de Deus. Poder de Deus para quê? Para salvação. Então nós podemos entender que existe uma ligação entre a salvação e o Evangelho. Alguém só pode ser salvo mediante o anúncio, mediante a pregação, a proclamação do Evangelho. Por quê? O que ele diz no verso 17. A justiça de Deus se revela no Evangelho. E aqui nós podemos entender a justiça tanto sendo quanto o atributo de Deus, Deus sendo justo, mediante a manifestação do Evangelho, mas também o benefício da justiça que é imputada a todos aqueles que, pela graça, mediante a fé, recebem Cristo o Senhor. Como ele diz, o justo viverá por fé. Então, até aqui nós conseguimos compreender o que o Antigo Testamento nos diz acerca do Evangelho, o que o Novo Testamento nos diz acerca do Evangelho. O Evangelho, ele é anúncio, ele é proclamação de boas notícias. Para quem? Para um povo específico que Deus resgataria, que Deus salvaria por sua graça e que possui um conteúdo. O conteúdo é a vida e a obra do Senhor Jesus. Então nós vimos, o Evangelho, ele é primeiro, boas novas de salvação pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Marcos 16, versos 15 e 16, vamos ler. Marcos 16, 15 e 16. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Percebam que a ordem do Senhor Jesus é para que essa boa notícia, essas boas novas, fossem anunciadas a toda criatura, a todas as pessoas, sem distinção. E ele diz, quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Foi o que nós vimos lá em Isaías também, que eu falei das duas faces da mesma moeda. O Evangelho, ele é salvação para aqueles que o recebem, para aqueles que nele creem, e é condenação, é manifestação da vingança de Deus contra os que não o recebem. Efésios capítulo 1, vamos ler os versos 13 e 14. Epístola aos Efésios, capítulo 1, 13 e 14. Em quem também vós, depois de ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então vejam mais uma vez, o Evangelho traz o conteúdo necessário para que haja a salvação. O Evangelho, ele é também o meio pelo qual Deus chama pecadores. Vamos abrir lá segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda Tessalonicenses, capítulo 2. Vamos ler versos 13 e 14.
Paulo diz: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Esse versículo aqui, ele traz, ele é um compilado, né, de diversas doutrinas, né? Ele confirma que a doutrina da eleição, Deus escolhe desde o princípio para a salvação. Ele confirma que a doutrina da santificação, da perseverança dos santos. Ele fala aqui a respeito da fé na verdade. Que verdade é essa? A verdade do Evangelho. Para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a chamada eficaz, nós falamos sobre ela na aula dos 5 pontos do calvinismo. Essa chamada eficaz, ela não acontece de qualquer maneira. Ela vem a partir do contato que a pessoa tem com o Evangelho, ou ouvindo, ou lendo, de alguma maneira. É a partir desse contato que a pessoa tem com o Evangelho do Reino de Deus, é que o Senhor a desperta, a chama da morte para a vida. O Evangelho, ele é também uma causa, exatamente. Nós estamos muito presos, né, que o Evangelho é somente um conteúdo, mas o Evangelho, ele é também uma causa. E essa causa requer de nós, cristãos, discípulos de Jesus, total envolvimento com ela. Abram aí Romanos, capítulo 1, verso 1. Romanos 1:1 diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Então percebam que Paulo, ele foi um eleito do Senhor, separado para a causa do Evangelho, para o anúncio, para ser um desses mensageiros que proclama a boa notícia, que proclama o Evangelho do Reino de Deus. Vamos abrir também 1 Coríntios, capítulo 9, verso 16. Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 9, 16, diz: se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Percebam que Paulo tinha essa compreensão de que pregar o Evangelho não é um hobby. Pregar o Evangelho não é, não estou fazendo nada, vou pregar o Evangelho. Não, era uma causa. Uma causa que envolvia toda a sua vida. E que ainda hoje, irmãos, para nós deve ser assim também. Nós também devemos ter esse tipo de pensamento acerca do que o Evangelho representa para nós. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1. Vamos ler também mais um trecho. Segunda Timóteo, capítulo 1, versos 8 e 9. Paulo escreveu a Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Novamente, temos aqui a confirmação de que o Evangelho é uma causa, e por causa desta obra, Paulo se encontrava neste momento encarcerado, preso, porque não aceitavam o testemunho dele. Vamos ver mais outra característica do Evangelho. O Evangelho,
Além disso que nós vimos, ele é também um conjunto de ensinamentos por meio dos quais os discípulos de Jesus devem viver. Abram aí, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Verso 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então vejam, temos aqui nesse último trecho o conteúdo, de uma forma geral, do Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. E sob estas verdades, os cristãos devem viver. Ele diz, o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes, no qual ainda perseverais. Nós devemos perseverar dia após dia no evangelho, no estudo do evangelho. E por quê? Por ele também sois salvos. É aquilo que eu disse, o evangelho é o poder de Deus para a salvação, conforme vimos em Romanos 1,16. Paulo disse, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei. Vejam que a palavra ela não pode ser recebida de qualquer maneira. Tem que ser conforme Paulo ensinou. Tem que ser conforme os apóstolos ensinaram. Tem que ser conforme consta nas Escrituras. Por que eu estou trazendo isso? Porque mesmo na época de Paulo, ele trouxe uma realidade que surgiu e que ainda hoje é muito presente para nós, porque existem outros evangelhos além deste que foi ensinado pelo Senhor Jesus e pelos apóstolos, que é o falso evangelho. E acerca disso, Paulo fala lá na carta aos Gálatas. Abram lá, Gálatas capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 6. Gálatas 1, verso 6. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Por que não é outro? Porque só há um evangelho. Não há dois evangelhos, não há três evangelhos, só há um evangelho. Só há uma notícia boa acerca da salvação. Tudo que é dito fora dessa boa notícia, desse evangelho, não é outro evangelho, é falsa doutrina, é heresia. Paulo diz o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Ainda hoje é uma realidade isso. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue outro evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema, seja maldição. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos pregue evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Então, irmãos, é muito importante nós entendermos o que é o evangelho, porque compreendendo o que de fato é o evangelho, nós vamos poder saber diferenciar e recusar ensinamentos, doutrinas falsas, que dizem ser o evangelho. Por isso que esta exposição de hoje, acerca do que é o evangelho, ela é tão importante à nossa fé cristã, para nós conseguirmos diferenciar o verdadeiro do falso. Abram também 2 aos Coríntios, capítulo 11.
Segundo aos Coríntios 11, vamos ler a partir do verso 2. Aqui também Paulo falando a outra igreja, a igreja dos Coríntios, que eu imagino que deve ter dado bastante dor de cabeça a ele, pelo conteúdo que a gente lê, né? Ele diz aqui, segundo aos Coríntios 11, a partir do verso 2, quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, vejam que ele remota ao que aconteceu lá do pecado original, com Eva e Adão. Assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém prega outro Jesus, vejam aí, outro Jesus, outro evangelho, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente, o espírito aqui entendamos ensinamentos diferentes, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. O que Paulo diz aqui? Que os coríntios, eles estavam sendo tolerantes com falsos apóstolos, falsos mestres, falsos pregadores da palavra, que se infiltravam no meio deles para trazer um evangelho que era diferente daquele que Paulo havia trazido. Né? A exortação aqui diz respeito a isso. E Paulo diz, assim, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Paulo aqui critica, repreende os coríntios pelo fato de eles terem ouvido o verdadeiro evangelho, terem recebido de um escolhido, de um mensageiro do Senhor, o verdadeiro evangelho, a verdadeira notícia boa, as verdadeiras boas novas acerca do reino de Deus, eles têm tolerado pessoas se infiltrando no meio dele e trazendo ensinamentos que são opostos aos de Paulo e do Senhor Jesus. Irmãos, infelizmente, essa é a realidade de hoje em dia também. Há falsos pregadores, há falsos apóstolos, há falsos pastores. Mas aí você pode dizer, Bernardo, como que eu vou saber quem é falso pastor, quem é falso apóstolo? Simples. Assim como nós identificamos o verdadeiro evangelho e distinguimos ele do falso evangelho, assim nós podemos fazer também acerca dos falsos pregadores, dos verdadeiros pregadores. Nós vamos identificar quem é verdadeiro, quem é falso, quem é enviado pelo Senhor Jesus ou não, acerca daquilo que eles ensinam, acerca do conteúdo que eles pregam. É assim que nós identificamos quem é o verdadeiro pregador e o falso pregador. Por último, para fechar, nós vamos ver que todo verdadeiro discípulo de Jesus deve perseverar e permanecer no evangelho verdadeiro. Abram aí comigo Filipenses capítulo 1. Vamos ler o verso 27. Filipenses 1, 27. Paulo dizendo aqui a uma outra igreja: vivei, acima de tudo, por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Esse deve ser o nosso procedimento, esse deve ser o nosso esforço para viver neste mundo.
o cristão, o discípulo de Jesus, ele deve se esforçar para viver de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Ele deve batalhar pela fé evangélica. É isso que o Senhor nos chama a fazer. Então, só por tudo isso que nós vimos hoje, eu penso que os irmãos já conseguiram ter uma noção de que o Evangelho, ele é muito mais do que aquilo que nós pensávamos acerca dele. O Evangelho, ele é uma boa notícia, o Evangelho, ele é uma causa, o Evangelho, ele é um conjunto de ensinamentos pelo meio dos quais devemos viver. O Evangelho, para resumir, ele é a nossa vida. O Evangelho representa a vida do discípulo de Jesus, de todo aquele que se diz cristão. Por causa disso, nós devemos, dia após dia, nos esforçar para vivermos segundo esses ensinamentos, sabendo que o verdadeiro Evangelho, ele é completamente compatível com os ensinos das Escrituras. Então, tem dúvidas sobre o que é o Evangelho? Vá para a Bíblia, consulte a Bíblia, porque ela traz para nós tudo aquilo que nós precisamos saber acerca do que é o Evangelho do Reino de Deus. Amém. Alguma dúvida, alguma pergunta? Pastor Rony? Terminei aqui. Então, alguém quer comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta? Aproveitem, hein? Não? Então vamos orar para finalizar aqui a aula de hoje. Pode falar. Não, só queria acrescentar uma coisa. Eu creio assim, se os irmãos acham, se o Bernard acha que é interessante esse ponto de vista. Se nós pudéssemos personificar o Evangelho, ele seria Jesus Cristo, né? A mensagem, a missão, né? E a vida dele, a personificação do Evangelho. É isso. Verdade. Exatamente. Vamos orar então. Senhor Deus, Pai eterno, nós te damos graças pela oportunidade que o Senhor nos dá de nos reunirmos nesta manhã para aprendermos um pouco mais acerca do Evangelho do Reino de Deus. Que esta boa notícia seja alegria, seja júbilo para nossas almas, que ela nos traga alegria, que ela nos traga conforto, que ela nos traga consolo, mas que ela também nos traga temor, para que nós possamos, ó Deus, buscar dia após dia, viver uma vida íntegra, reta, agradável diante de Ti. E nós sabemos que isso só é possível mediante a Tua palavra. Pedimos que o Espírito do Senhor possa aplicar todos esses ensinamentos às nossas almas, ó Deus. Tu sabes daquilo que nós precisamos aprender de Ti. Que nesta manhã o Senhor possa suprir as nossas necessidades espirituais. Que Teu Santo Espírito nos guie nos serviços, na adoração que será prestada a Ti neste culto, ó Deus. Nós pedimos, nos dê a Tua bênção, fique conosco hoje e sempre. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém.